Fala, galerinha do YouTube. Mais uma vez aqui, galera, contando a história de um grande time aqui da cidade de Riacho dos Cavalos, interior da Paraíba. O nome da equipe é União Riacho Doce, o qual eu estou com essa camiseta aqui linda. Eu gostei, viu, João, da camisa bacana. É, então a gente vai estar contando para vocês um pouquinho da história do Riacho Doce, porque são 30 anos. Se a gente for contar, se não for contar de forma resumida, a gente vai passar a noite aqui na casa do amigo Joel. Então, Joel, eu já vou fazer a primeira pergunta para você, para a gente dar início a esse bate-papo. É, quem foram os fundadores da equipe Riacho Doce? Por que fundaram? E o ano, se você se lembra desses detalhes, para estar passando aqui para nossos telespectadores. Boa noite, Jean. Boa noite aos seguidores do canal do Jean no YouTube. Bom, Jean, a equipe União Riacho Doce, ela está completando esse ano 30 anos de fundação. Os fundadores foi fundado por um grupo de amigos, liderado na época, em 90, por Cassim. Hoje ele não mora mais em Riacho. E, em seguida, nós assumimos a diretoria e estamos aqui até hoje à frente dessa grande equipe aqui no nosso município, né? Esse nome surgiu diante, como eu já falei, que foi fundado por uma turma de amigos, daí de onde veio o nome União. E Riacho Doce é porque na época, em 90, estava sendo transmitido uma minissérie na qual estava fazendo muito sucesso, a minissérie Riacho Doce. Aí juntamos o União dos amigos com o sucesso da minissérie Riacho Doce, daí partiu o nome da nossa equipe, que está, graças a Deus, até hoje aqui. Joel, como o Riacho Doce tem tanta história, são 30 anos de fundação, como você falou. É, você se lembra quantos títulos municipais a equipe do Riacho Doce tem? É verdade. Hoje nós fazemos parte da história de Riacho dos Cavalos, né? São 30 anos de história. Lembro sim, são 12 títulos municipais. Não estou aqui falando em títulos regionais, eu estou falando apenas dos títulos conseguidos aqui no município de Riacho dos Cavalos, né? São 12 troféus, 12 campeonatos que a gente conseguiu, né? E abrilhantou e abrilhanta, né? Cada vez mais a história do nosso clube. Então, Joel, tendo em vista que a equipe do Riacho Doce é a maior campeã, assim, a equipe que mais venceu competições dentro do município, é, a gente sabe que todo o futebol, tanto estadual, a nível municipal, a nível internacional, tem os seus altos e baixos e, consequentemente, tem também as suas rivalidades. Historicamente, a gente dando uma olhada no nosso futebol riachuense, a gente vê uma equipe que sempre esteve ali brigando por títulos com o Riacho Doce, sempre aparecendo ali na ponta dos títulos. E não sei se para você pensa assim, mas a gente que sempre é torcedor, que desde pequeno acompanha o futebol riachuense, a gente vê o Ajax, a equipe do Ajax sempre muito forte e na década passada principalmente com uma rivalidade mais acirrada com a equipe do Riacho Doce. Nesses tempos de hoje, você assim considera? Você considera o Ajax um maior rival, digamos assim, do União Riacho Doce? Veja bem, Jean, eu não gosto de me dirigir a um clube no qual a gente se socializa com essa palavra rivalidade, né? A torcida em si, eles discutem isso em grupos, eles vão para campo e fazem a parte deles, mas eu quero dizer a você que, graças a Deus, nesse longo tempo de futebol, eu só fiz muito amizade, né? Foi o que eu mais fiz. Eu usei o futebol para fazer amizade. Se eu tenho algum inimigo na área de esporte, eu desconheço, porque eu não faço o futebol com rivalidade. Eu faço o futebol, um futebol saudável. Isso é o que eu venho fazendo sempre. Então, eu
tem as decisões, né? A gente tem as competições, onde a gente decide os campeonatos, e a gente sempre enfrenta grandes equipes, e rival é só lá dentro de campo. Saiu de lá depois, é só alegria, é só amizade e vida que segue. Joel, já que a gente está na história do Riacho Doce, uma curiosidade da gente, para quem não conhece ou não conheceu a equipe nos anos anteriores, ou na década anterior, você tem em mente, você tem saudade de algum elenco que fez história, de alguns jogadores, alguma formação vitoriosa que os adversários iam jogar contra o Riacho Doce? Eu já ouvi falar muito que tinha uns caras que metiam medo, que o time era muito bom nessa época, a nível regionalmente aqui, falando. Sim, nós tivemos no passar do tempo grandes equipes, passou por aqui vários atletas de nome, né, não só municipal, mas regional, muito forte, né? Eu lembro que nas competições nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, que a gente foi campeão 4 vezes seguidos aqui, a gente tinha uma equipe muito forte, né? E na ocasião, inclusive, nós tínhamos como o nosso goleiro, na época que era Danilo, né? Hoje brilha em campos brasileiros aí, né? Hoje defendendo o Nasa de Patos, o Nacional de Patos. Então ele que começou aqui com a gente. Você vê que nós tínhamos outros grandes jogadores, como era o caso de Paulo César, Gelson, né? O próprio João Pereira, né? Entre outros, né? Não vou dizer aqui, não falar mais não, porque eu posso esquecer. Mas que essas eram as grandes equipes, né? Hoje nós estamos participando do campeonato lá em Mato Grosso, um campeonato de nível regional, em que nós formamos uma grande equipe, só que lá não é só com atletas de Riacho, né? Então, para mim, a equipe que nós formamos ficou mais forte foi dessa época aí que eu falei agora. Joel, como você avalia esse momento do Riacho Doce nos campeonatos municipais de Riacho dos Cavalos? Porque, salvo engano, o último título do Riacho Doce foi na edição do campeonato de 2010. Então, no caso, de lá para cá, não houve ainda a edição 2020, são 9 anos. Como você avalia esses 9 anos de jejum? E o que é que você tem a falar para o seu torcedor que torce por Riacho Doce desse momento de 9 anos de jejum? Olha, eu vejo isso com naturalidade, né? Não que seja bom, claro que não. O torcedor sempre quer vitória. A gente da direção também procuramos sempre ganhar títulos, né? Mas isso acontece com grandes clubes, grandes times, não só da Paraíba, mas do Brasil, né? E com o Riacho Doce não é diferente. Acredito eu que a nossa hora não demora, está para chegar. A gente está procurando se aprimorar cada vez mais, reforçar a equipe com outros grandes atletas, né? Juntar com os que a gente já tem. E eu tenho certeza que logo, logo estaremos comemorando um título municipal, com certeza, se Deus quiser. Joel, eu quero perguntar para você uma pergunta meia pessoal e meia pro lado do futebol. Que mexe com pessoal, porque mexe um pouquinho no coração de pai. Como você foi praticamente o goleiro do Riacho Doce, praticamente a maioria praticamente 20 anos. Você foi o goleiro, você esteve à frente da equipe. Seu filho assumiu agora, de uns anos para cá, a titularidade de goleiro da sua equipe. Para você, como você avalia o trabalho do seu filho na frente da equipe? E como você se sente como pai, seu filho assumindo o legado que você deixou e, diga-se de passagem, assumindo muito bem na equipe do Riacho Doce? Olha, Jean, eu me sinto muito orgulhoso, né? Porque eu, não só por Jefferson ser o meu filho, mas por ele ser
um dos melhores goleiros da região, né? Jefferson é, sem sombra de dúvidas, hoje, um dos melhores goleiros, tanto de campo como de salão, aqui no Sertão, aqui na nossa região, né? E eu, até a gente conversando antes sobre quando ele começou, né? E eu teve uma certa partida, uma historiazinha que eu quero contar aqui para você, curtinha, em que eu emprestei ele 2009 para ele ser o goleiro da Santana no campeonato municipal. E nesse campeonato a Santana foi para a final com o Riacho Doce. Então, naquela época eu fiquei muito apertado, porque eu estava lutando pelo meu time, né, para ser campeão, e o meu menino, Jefferson, era o goleiro do time adversário. E naquela oportunidade o jogo foi para os pênaltis. O goleiro do Riacho Doce na época era Danilo, em 2009. E aí Jefferson, mesmo o Riacho Doce tendo passado, ele teve a felicidade de defender 2 pênaltis, mas mesmo assim o Riacho Doce teve mais competência e sagrou-se campeão. Foi um momento difícil para mim passar por aquela situação, mas que de lá para cá só alegria. Então, hoje eu posso dizer que, como presidente, diretor-presidente da equipe do Riacho Doce, e como técnico também que sou, é uma satisfação, uma alegria enorme ter meu filho como o goleiro titular e assim também capitão da equipe. Pronto, galera, esse foi o nosso bate-papo de hoje, aqui com o fundador, diretor e jogador da equipe amadora aqui de futebol de Riacho dos Cavalos na Paraíba, o Riacho Doce, a qual eu agradeço muito, Joel, por você abrir as portas da sua casa para a gente estar sentando aqui e batendo esse papo, levando um pouco de história para as pessoas que estão do outro lado ali da telinha. E já deixo aqui para você dar suas considerações finais e seus agradecimentos aí a seus atletas e a quem mais vier porventura acompanhar essa matéria. Ô, Jean, eu quero aproveitar para agradecer aos nossos colaboradores, né, que são muitos, eu não vou dizer aqui o nome porque eu posso esquecer de algum, mas quero deixar um abraço para toda a torcida do Riacho Doce, né, para todos os atletas do Riacho Doce também, né, que vão ver essa nossa matéria, dizer que vocês se inscrevam no canal do Jean, né? Vocês vão lá no YouTube e se inscreve e vocês vão passar a ser os seguidores do canal do Jean. Matéria de qualidade. E para a torcida do Riacho Doce e demais pessoas que interessarem, vocês podem acompanhar o Riacho Doce também pelo Instagram, @União Riacho Doce. Muito obrigado e uma boa noite, Jean.